última parte da nossa série Quarentena. Fizemos aí três rodadas, hoje é a terceira rodada, na realidade, para ser um tempo de bênção para nós. A gente vem falando aí, já tem uns dias a respeito dessa jogada de quarentena. Nós mudamos, como seres humanos, né, a ideia da palavra e perdeu um pouco assim, da conotação inicial do que quarentena queria dizer. Quarentena sempre foi a ideia de 40 dias, 40 coisas. Hoje virou simplesmente a ideia de um tempo longo para qualquer coisa. Aliás, nós com essa história de Covid, nós estamos vivendo em uma quarentena que já tem quantos 40, né? Já muita raça de dias, muita raça de coisas, mas na realidade, para nós tem muita lição também. Muita lição também. Nós falamos de Moisés na primeira semana, falamos de Elias na segunda semana, e hoje, terceira e última pessoa da série vai ser o nosso Senhor eterno Salvador Jesus Cristo. Alguém que também passou um período de 40 dias, de 40 noites, recluso, separado, para que alguma coisa importante acontecesse. O que acontece com Jesus, diferentemente de Moisés, diferentemente de Elias, Jesus acontece de uma forma muito especial. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes as pessoas chegam novas na fé em Cristo Jesus, e o desespero de todo mundo que é novo na fé, eu quero ser batizado. Quer ser batizado, porque a pessoa tem dificuldade com vício, a pessoa tem dificuldade com problemas, tem dificuldade com relacionamentos. Imagina o seguinte: a hora que eu for batizado vai acabar esses problemas. Eu não sei quem colocou essa ideia na cabeça deles, mas as pessoas pensam isso. Alguns até pensam assim: não, eu vou mergulhar, vou me colocar na água, meus problemas vão ficar tudo no fundo do rio, no fundo do batistério, em algum lugar, ou aqueles que batizam assim por aspersão, vai ficar no fundo do chão ali, né? Quando acabar, vai acontecer de alguma maneira. Não sei quem contou essa história, porque isso não tem na Bíblia. Na realidade, com Jesus, né, o tempo dele de reclusão, os 40 dias dele, 40 noites, acontece exatamente depois do batismo dele. Ele é batizado e acontece exatamente isso com ele. Na realidade, uma das outras coisas que a gente vem falando durante essas semanas. Tudo o que Deus faz tem propósito. E com Jesus acontece dessa maneira, com certeza por um propósito. E uma das coisas que eu acho interessante a respeito do nosso Senhor, Ele veio aqui para nos salvar, para nos comprar, para nos redimir, pagar o preço que era nosso, nos abrir o caminho de volta para o nosso Deus, mas Ele veio fazer uma outra coisa também, que é nos colocar um exemplo de como que os seres humanos podem viver. Nos dá um exemplo de como que os seres humanos podem viver. Jesus, ele vem, ele tem essa ideia, esse propósito, esse pensamento, e a realidade é que na vida dele, nas coisas que acontecem com ele, embora ele sendo 100% Deus, ele também era 100% homem. E nesse período que ele passa, né, de 40 dias, 40 noites, recluso, num lugar separado, ele passa também com a ideia de nos deixar uma proposta e um propósito de que nós também conseguimos ou conseguiremos, né, vencer o nosso inimigo se nós estivermos apegados ao nosso Deus. Jesus é batizado e o texto bíblico diz para a gente que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Olha só a ideia aqui, cheio do Espírito Santo. Pensa bem, só para você poder ver como você quer a narração narrativa de Lucas capítulo 4. Jesus é Deus, o Espírito de Deus mora em Deus, isso é meio que óbvio. Mas olha o que o texto diz: Jesus cheio do Espírito Santo. Essa é uma característica bem importante de Lucas, narrando Jesus como homem. E o que eu acho bonito, na realidade, o Evangelho de Lucas narra essa história de Jesus nesse tempo de 40 dias. Mateus narra esse tempo. Marcos faz só uma passagenzinha. Marcos só fala o seguinte: Jesus foi batizado, foi para o deserto, ficou 40 dias, o diabo tentou ele naqueles 40 dias e ele venceu a tentação. Marcos fala isso tudo em 2 versículos. Lucas conta uma história melhor, Mateus conta uma história mais comprida, João nem menciona essa história. Mas olha o que Jesus aparece aqui no Evangelho de Lucas, cheio do Espírito Santo. Uma das coisas que Lucas faz é narrar a história de Jesus de um ponto de vista bem humano. Lucas era médico, e talvez alguém que, com as qualificações dele, pensaria muito bem em ver a vida de Jesus, não como o Deus que ele era, né, não como o Salvador que ele era, mas como um homem. Ele fala que Jesus, cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão, sem que ele foi batizado lá no Jordão, e foi levado pelo Espírito. Ele não foi para lá levado por Satanás ou levado pelo seu próprio pensamento. Foi o Espírito de Deus que levou Jesus ao deserto. Eu olho isso aqui e penso o seguinte: uma das coisas que acontece com as nossas vidas, a gente olha para a ideia de deserto, você pensa em deserto, você pensa em coisa boa? A sua vida está num deserto, você está vivendo o quê?
uma coisa boa? Talvez pode pensar, não, estou esperando chegar o oásis, né? Eu estou vivendo no deserto, eu devo estar esperando chegar o oásis. Mas aí você descobre que é tudo miragem, né? Que quando a gente pensa em deserto, a gente não pensa em coisa boa. E Jesus é levado para lá, ele não foi levado pelo seu próprio pensamento, ele é levado pelo Espírito de Deus para o deserto. Então pensa uma coisa, talvez você nesse exato momento esteja vivendo uma situação de deserto. Pode ser que você tenha causado, como a gente viu na última semana. Elias entrou numa história, na segunda parte da nossa série, por conta própria. Mas Jesus está aqui, levado pelo Espírito ao deserto. O texto continua dizendo, onde durante 40 dias, a nossa ideia aqui, né, de quarentena, 40 dias foi tentado pelo diabo. Olha que coisa. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. De novo, uma narrativa de Lucas exaltando a ideia de que Jesus Cristo é homem, porque ele tem fome. Só o homem que tem fome, a mulher também tem, né? Só o ser humano tem fome. Essa é a ideia de Deus dizendo, o Espírito de Deus, Jesus, o Espírito não tem fome, o Espírito não come, mas ele tem fome. E ele está ali no período e numa proposta de que ele vai mostrar não só para ele mesmo, na sua experiência, mas para todos nós que nós temos condições de passar por essas mesmas situações. E embora essa história toda do propósito que Jesus vem, as coisas que ele vem mostrar para nós, está toda aqui por trás, mas uma coisa que acontece na Bíblia é que o propósito do número 40 tem a ver com teste. Praticamente todas as coisas que aparecem na Bíblia que envolvem o número 40 tem a ver com teste. Não tem nada específico, a Bíblia não diz isso, 40 ou 40 dias, ou 40 semanas, não tem nada específico, nada espiritual especificamente descrito na Bíblia. Mas em todas as histórias que a gente vê, tem a ver com teste. E a ideia de quarentena tem a ver com teste. E sabe o que eu fico pensando? Jesus passa por essa história, ele vive essa história, ele vive esse momento. E a gente vai ver daqui a pouquinho, dentro da história dele, o que acontece com ele. Mas nós, século 21, nós estamos vivendo um tempo de quarentena que, louvado seja Deus, nós estamos saindo dele. Saindo dele. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, nessa quarentena, qual tem sido o teste da sua vida? Coisas acontecem conosco, nós somos levados a pensar, nós somos levados a nos movimentar, desafios surgem nas nossas vidas, surgiram desafios na minha vida durante esse tempo de quarentena, e eu acredito que é verdade para quase todos nós, sim ou não? Surgiram desafios, mas qual é o desafio que você tem enfrentado? Qual a situação que você tem enfrentado? Não importa qual seja ela, você tem condições de vencê-la, se apegando a Deus. Você tem condições de passar por ela, se apegando a Deus. Jesus está lá, 40 dias, 40 noites, e o texto diz o seguinte, o diabo lhe disse, né, se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. 40 dias sem comer. Eu acho interessante que o texto fala que depois dos 40 dias ele teve fome. O terceiro dia, o sujeito já está pedindo qualquer arrego, né? O final do primeiro dia, o ser humano já não está bem. Essa tentação que ele está sentindo de fome não começou agora no final de 40 dias. Mas Satanás vem e fala com ele, se és o Filho de Deus, repara essa ideia que ele fala. Ele está falando isso com Jesus Cristo, o Criador. Se você é filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Manda essa pedra transformar-se em pão. A ideia de Satanás aqui, a ideia do diabo aqui, não é a ideia de fome. A ideia dele aqui não é a ideia de Jesus mostrar que ele tem poder de fazer mágica, de fazer milagre. Ele sabe, ele conhece. Ele sabe o poder que Jesus tem. O desafio de Satanás aqui, o desafio do diabo, é esse aqui, ó. Se és o Filho de Deus. Se o diabo falou isso para Jesus, imagina o que ele não fala para você. Imagina o que ele não fala para você. O diabo sempre tentará colocar em dúvida a paternidade divina na sua vida. Vai sempre tentar colocar em dúvida, você é mesmo filho de Deus? Com esses pensamentos que você tem aí? Com essas atitudes que você tem? Você é mesmo filho de Deus?
Você é mesmo filho de Deus? E sabe a coisa que a gente vai ver nesse texto e que vale a pena nós pensarmos, é que a palavra de Deus tem sempre resposta para cada um de nós. É a palavra de Deus que nos diz que aqueles que o receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus se você tem Jesus Cristo na sua vida. Aqui o diabo tentando o próprio Jesus, e ele vai tentar você também. E ele faz isso, porque é isso que ele faz desde o princípio. Ele faz. Mas olha o que o texto diz para a gente. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito aonde? No que a gente chama hoje de Bíblia, para ele, era simplesmente a primeira parte do que a gente tem no livro completo, a Torá, os primeiros livros. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Isso é interessante para nós, porque o texto que Jesus menciona para a gente está no livro de Deuteronômio. Essa coisa que ele fala, esse verso bíblico que ele fala, que está na mente do nosso Salvador, entra dentro de um contexto bem interessante. O povo está no deserto. Deus traz um tempo de prova para eles, e o texto bíblico fala claramente que Deus deixou eles passar fome, e depois deu para eles uma comida que veio do céu, e a proposta deles era dizer o seguinte, que não é só de pão que o homem vive, tem muito mais coisas interessantes do que simplesmente a comida. Às vezes a gente pensa que esse texto, que nem só de pão viverá o homem, é o texto que a gente usa para aqueles amigos. Todo mundo tem um amigo que fala o seguinte: eu não gasto dinheiro com passeio, com negócio, mas com comida não tem miséria não. Todo mundo conhece um amigo que fala esse negócio, né? Com comida não tem miséria não, eu gasto mesmo. Vai, você fala: não, nem só de pão. Às vezes, não, a ideia é que Deus tem algo a mais para a vida de alguém. Deus tem algo a mais para a vida de alguém. E Jesus fala com ele: ei, cara, isso aí que você está pensando, eu não tenho essa necessidade de comer tão quanto eu tenho a necessidade de estar na presença do meu Pai. Nem só de pão vive o homem, nem só de pão vive o homem. Quarentena, gente, é teste. E é impossível vencer sem conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus em todos os momentos de desafio da sua vida, talvez, o seu relacionamento pessoal, dentro do seu casamento, no seu trabalho, na sua escola, seja lá onde você vai, onde você vive, está passando esse tempo de teste. E é impossível vencer sem conhecer a palavra de Deus, porque o diabo vai sempre trazer um desafio. E se você não conhece o que Deus diz, você corre o risco de cair nos desafios de Satanás. Jesus sai dele, essa primeira rodada. Agora o que Satanás faz com ele é o seguinte: leva Jesus para um lugar alto e mostra para ele os reinos do mundo, o cosmos, como a gente costuma dizer. Mostra para ele os reinos do mundo e fala o seguinte: eu tenho autoridade sobre todas essas coisas. Eu mando nesse negócio tudo. Olha com quem que ele está falando, gente. Com o Criador de todas as coisas. Mas ele olha aquelas coisas, olha as realidades das coisas seculares, e fala com Jesus: eu tenho autoridade sobre todos esses negócios, sobre todas essas coisas. O que ele tenta apelar para Jesus é uma coisa que talvez seja uma fraqueza para todo ser humano. Os seres humanos, eles se encaixam de uma maneira ou de outra em algum tipo de fraqueza. Muita gente tem fraqueza correndo atrás de fama. Muita gente tem fraqueza correndo atrás de riquezas. Muita gente tem fraqueza correndo atrás de poder. E muita gente tem fraqueza correndo atrás dessas três coisas: fama, riqueza e poder. E é uma realidade para quase todos os seres humanos. E essas coisas chamam a atenção, fazem um brilho nos olhos. E Satanás usa isso como uma das grandes armadilhas, que é, na realidade, o ego humano. Ele tenta te pegar naquilo que você acha que é bom. E ele tenta nos pegar, às vezes, até naquelas coisas que nós pensamos ser boas, voltadas para a palavra de Deus. Sabe quando você tem um pensamento assim bem radical em relação a alguma coisa e você fala, ou talvez você fala: não, meus filhos, eles não fazem tais coisas, eu não deixo eles fazerem tais coisas. Aí daí a pouco a criança está indo para aquele caminho e você fica no desespero, fala: o que os meus amigos vão dizer agora? Ou quando você fala com a criança assim: você não vai usar computador por tantos dias. Aí quando chega no final do primeiro dia, você já está desesperado. Para que eu fui falar isso? Para que eu fui falar isso? Eu podia ter deixado essa criatura usar esse negócio. Não, mas agora eu não vou passar por cima do meu ego. E às vezes nós sofremos por causa do nosso próprio ego. Estou dando exemplos básicos e bobos, mas nós sofremos por causa de coisas que nós falamos. E eu não quero voltar atrás, porque eu falei isso, o que é que vão pensar de mim? Eu não quero mudar de pensamento, porque eu já disse que é dessa maneira que a minha casa funciona. O que é que vão pensar de mim? E Satanás usa o nosso ego contra nós mesmos para nos fazer viver momentos de dificuldades. Com Jesus, ele tenta usar o ego de Jesus. Ele imagina que Jesus tem um ego aguçado e vai querer riqueza, fama e poder.
E sabe o que Jesus vê em toda essa situação? Porque, na realidade, o diabo fala com ele. Então, Satanás diz para ele, se me adorares, olha a proposta dele, se me adorares, tudo será teu. Você só tem que se curvar diante de mim, você só tem que se prostrar diante de mim, e eu dou tudo para você. Se me adorares, olha que coisa. Essa é uma ousadia, né, que ele tem. Imagina o que ele não é capaz de dizer para você. Se ele diz isso para o Criador do universo, o que ele não diz para você? O que ele não é capaz de dizer para você? E Jesus está nesse tempo, quarentena, com todos os desafios que ele está experimentando nessa quarentena. Eu e você estamos aqui na nossa quarentena, saindo da nossa quarentena, com todos os desafios que estamos experimentando. Se o diabo é ousado com Jesus, imagina o quanto ele não é ousado com você. Imagina o quanto ele não é ousado comigo. Os desafios, as propostas e as coisas que ele nos apresenta. Mas é claro, o texto diz para a gente que outra vez Jesus responde com, está escrito. O conhecimento daquilo que está escrito, o conhecimento daquilo que é a palavra de Deus, é o que consegue levar Jesus nesse tempo dele de quarentena e é o que pode levar você e eu a vencer todos os desafios que nós temos. Se nós conhecemos aquilo que é a palavra de Deus, porque se nós não conhecemos o que é a palavra de Deus, a gente é capaz de ser levado por toda e qualquer palavra que chega no nosso ouvido. Você não sabe o que Deus está dizendo. Você não conhece aquilo que Deus está dizendo. E Jesus fala para ele, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Ele conhece, ele sabe o que está ali, ele sabe o que é capaz de conduzir alguém num caminho direito, num caminho certo, num caminho que vai levar à felicidade. Não se curve diante de outras coisas, não se dobre diante de outras coisas. A gente falou isso aqui semana passada, e vale a pena lembrar outra vez. Nós corremos o risco de entrar em idolatria, colocando qualquer coisa no lugar do nosso Deus. Pode ser o nosso trabalho, podem ser os nossos filhos, pode ser o nosso cônjuge, pode ser os nossos bens, pode ser os nossos próprios pensamentos. Só a Deus preste culto. Só a Deus preste culto. O diabo para aquele momento e fala, não, isso aí já não deu mais certo. Né? E o texto diz para a gente o seguinte, que o diabo levou Jerusalém, colocou Jerusalém, cidade santa para o judaísmo, né? Colocou na parte mais alta do templo, um lugar sagrado na religião de Jesus e dos discípulos que viviam lá naquele momento. E diz para ele de novo, se és o Filho de Deus, olha o mesmo desafio, joga-te daqui para baixo, Esse atentado que Satanás faz aqui, é o mesmo que ele faz, é um atentado à sua identidade. Quem é você? Quem é você? Se você não tiver certeza de que você é filho, de que você é filha de Deus, você pode ser dobrado por qualquer coisa. Ele fala, você é filho de Deus, jogue-te daqui para baixo. E o que vai acontecer nessa próxima parte do texto é um negócio que é importante para a gente. Eu cresci com um conceito que pode ser que, se você, assim como eu, cresceu no ambiente de igreja, você cresceu com esse mesmo conceito, não vou dizer que seja errado, mas talvez equivocado, de uma interpretação de coisas bíblicas. E a ideia é o seguinte, muitas pessoas, ao longo do tempo, no estudo do ser humano, na vida com o ser humano, a gente vê tantas coisas, tem psicologia, psiquiatria e todas as ciências que estudam o comportamento e a mente do ser humano, descobertas interessantes a respeito do ser humano. Hoje é quase que impossível alguém contar uma mentira para autoridades, porque você tem lá, né, aqueles... A gente costuma chamar na rua de mentiroscópio, né? Os caras colocam lá no dedo do sujeito e, dependendo da química que libera, dependendo da coisa que ele faz, do movimento que ele faz com o olho, você sabe se aquele sujeito está mentindo, você sabe se ele está falando a verdade, você sabe se alguém está feliz ou se alguém está triste. É difícil você imaginar que alguém está feliz e a cara desse jeito assim. Estou feliz. Outros estão tristes, mas estão com um sorriso no rosto. Mas você consegue saber quando o sorriso de alguém é um sorriso assim, só de... Araque, né? Tá ali só colocado ali, você sabe que não está Gui e eu. Gui é minha esposa, para quem não conhece a Gui. A gente já se conhece há tanto tempo, e o nosso relacionamento é tão interessante, que de vez em quando a gente fala um com o outro assim, por que essa boquinha aí?
Está chateado com o quê? O que foi que te mudou o ar? E é interessante que eu pensava que era só ela que tivesse esse negócio da boquinha. Até o dia que ela falou comigo, por que essa boquinha aí? Aí você pensa, estou pensando que eu estou normal, estou imaginando que eu estou enganando bem. O pessoal fala que é a cara de quem joga poker, né? Tipo assim, eu não revelo as minhas cartas com o meu olhar, mas quando as pessoas te conhecem, elas sabem o que você está pensando, elas sabem como você está agindo só do seu modo de se comportar. E a ciência tem estudado o ser humano e as pessoas não precisam te conhecer para poder conversar um pouquinho com você e saber se você está mentindo, se você está falando a verdade, se você está bem, se você está mal, se você tem qualquer coisa. E como eu ia dizendo, eu cresci num conceito, um pensamento dentro de igreja que diz o seguinte: o diabo não conhece seu pensamento. Sim, ele não é capaz de ler seu pensamento. Ele te induz a pensar um monte de coisa, um monte de bobeira. Como qualquer pessoa pode induzir o outro a pensar um monte de coisa. Imagina o seguinte, pensa num elefante. Esquece esse elefante agora, tira esse elefante da sua cabeça. Você não consegue tirar mais, eu falei para você poder pensar. Pensa que esse elefante está dentro de um barquinho de papel. De um elefante de verdade, ele passa a virar um brinquedo, sabe por causa de quê? Porque sua mente não consegue imaginar um elefante de verdade dentro de um barquinho de papel. O seu cérebro automaticamente se adequa para poder colocar aquele negócio dentro de um formato que ele entende. E o diabo faz isso. Ele não fica falando para vocês mandar pensar em elefante, né? Pensa em outras coisas que talvez vai te fazer a mente viajar muito mais do que pensar num elefante. Mas ele consegue te induzir a pensamentos. E eu cresci num pensamento, o diabo não sabe o seu pensamento. Se psicólogo que estudou 10 anos sabe o que você está pensando só do seu modo de agir, imagina aquele que vem vendo o ser humano desde que o ser humano foi criado. Deixa de ser bobo, deixa de ser ingênuo e não imaginar que Satanás sabe exatamente o que ele vai falar com você que vai te deixar feliz, o que ele vai falar com você que vai te induzir por caminhos que não prestam, o que ele vai falar com você que vai destruir o seu emocional, porque ele te conhece. Ele te conhece, ele te induz a pensamentos, ele te leva a coisas. Não vai nesse pensamento bobo. Hoje eu vou orar só em silêncio, porque o diabo não sabe o que eu estou pensando. Aí logo depois você fala com o irmão assim, estava orando lá em casa, irmão, e estava em silêncio para o diabo não saber o que eu estava pensando. São coisas que nós somos levados a pensar. E o diabo sabe disso. E ele é rápido para se adaptar. Ele é rápido para descobrir qual é o seu detalhe. Qual é o seu detalhe? E sabe o que ele faz com Jesus? Numa adaptação rápida, já que Jesus está respondendo tudo para ele com o que está escrito, sabe o que o diabo faz com ele? O diabo cita a Bíblia para Jesus. Ele diz, pois está escrito. Olha aqui, se joga daqui para baixo, se joga daqui para baixo. E ele fala, é assim que você funciona? É com o que está escrito? Eu vou dizer para você, porque está escrito. E ele complementa, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Ele cita os Salmos. O diabo conhece os Salmos. Salmo 91 ia seguir, na realidade. Ele conhece, ele cita para Jesus o Salmo, ele diz, está escrito, e é verdade. O diabo fala a verdade, ele está falando a verdade aqui. Está escrito isso aqui mesmo. Está exatamente assim. E de vez em quando, meu querido e minha querida, o diabo vai falar para você coisas que está escrito na Bíblia, distorcidamente, para te induzir a fazer o que ele quer fazer. Ou para te induzir a fazer o que ele quer que você faça. Não ignore os ardis de Satanás. Não ignore a capacidade que ele tem de se adaptar e aplicar para você aquilo que ele imagina que vai ser a sua queda. Se ele fez isso com o Criador, imagina o que ele não faz com você. No fim dessa quarentena, Jesus está experimentando isso aqui. E eu fico olhando para a minha própria vida e as coisas que eu experimento na minha própria vida, e eu fico imaginando o que você experimenta na sua própria vida. Não ignore os ardis de Satanás. Não, ele vai tentar te distorcer ao ponto de conseguir te levar a fazer aquilo que ele está interessado que você faça. Como que Jesus responde? Jesus respondeu, dito está de novo. Ele sabe onde é que está aquilo que é a fonte da proteção para o momento dele. Dito está na Bíblia de novo. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. De novo, é um texto de Deuteronômio. E é interessante a gente pensar isso aqui dentro de um contexto, porque isso aqui, de novo, é uma história do povo de Israel. E o texto fala justamente no momento em que o povo estava experimentando a dificuldade, e eles ficam assim, será que o Senhor está aqui com a gente mesmo?
Será que o Senhor está aqui nesse lugar mesmo? Sabe aquela turma que fica assim, Senhor, se o Senhor estiver escutando, manda um passarinho vir aqui e assoviar 3 vezes para poder saber que o Senhor está aqui. Né? Manda que a borboleta pousar não sei aonde. Para com isso, o Senhor está com você e gruda nisso. Ele está com você e pronto. É a promessa dele, eu vou estar com você enquanto o mundo é mundo, até a consumação do século, ele não precisa te provar isso de novo. Ele está com você, é a promessa de Deus para a sua vida. Para de tentar o Senhor, teu Deus, esse aqui. Eu vou fazer esse negócio para poder saber se o Senhor está aqui. Ele está com você se você está onde Ele quer que você esteja. E Jesus sabe disso, você não precisa tentar o Senhor, você não precisa falar, Senhor, será que o Senhor está me escutando? Será que o Senhor está sabendo que eu estou... Você sabe se Deus está te escutando ou não, porque você sabe o relacionamento que você está tendo com Ele. E onde você está? Onde você está? Uma dica que eu poderia dar, né, durante essa quarentena. Esteja apegado àquilo que Deus fala. O que Ele fala? Quando Ele fala para você, eu estou com você, todos os dias, até a consumação do século, Ele está com você. Você não precisa voltar ali e falar disso. Será que o Senhor está aqui comigo hoje também? Será que o Senhor está na minha casa, essa hora? Quando Ele fala, né, eu sou a sua companhia, eu te selei com um Santo Espírito, como penhor, como prova, como garantia da sua redenção eterna, Ele te selou. Quando Ele fala, né, que os anjos são os seres ministradores que vivem para a sua própria proteção, apega naquilo que Ele está falando. Apega naquilo que Ele está falando. Não se imagine em hora alguma sozinha. Não se imagine em hora alguma que você está sozinho, porque o Senhor está com você. O Senhor está com você, porque é a palavra dEle. Você não precisa tentar o Senhor, você não precisa se jogar de monte nenhum, você não precisa se jogar de alto lugar nenhum para Ele poder provar o que Jesus fala com Ele. Eu não preciso tentar o meu Deus, porque eu sei que Ele está aqui. Porque eu sei que Ele está comigo. Eu sei que seja apegado àquilo que Jesus fala, àquilo que a palavra de Deus fala, àquilo que Deus ministra no seu coração. Tendo terminado o texto para a gente, tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou. Olha que coisa. Desistiu dele. Ele falou, não adianta. Esse sujeito sabe esses negócios tudo. Não adianta insistir com ele. Terminou esse tempo de prova. O cara com fome não transforma a pedra em pão. Todo mundo faria, né? Não, eu não vou fazer, eu não preciso disso. Ele não está atrás de fama e poder. E ele não está atrás de desafiar o próprio Deus. Mas eu acho interessante que isso aqui não é o verso inteiro. Né? O verso termina dizendo que até ocasião oportuna. A palavra de Deus diz para a gente, eu disse para você, apegue-se à palavra de Deus, resistir o diabo e vai fazer o quê? Ele vai fugir de você. Sujeite-se primeiro a Deus, é o texto inteiro. Sujeite-se, pois, a Deus, resista o diabo e ele vai fugir de você. Mas ele vai voltar. Então, espera a ocasião oportuna. Até chegar no momento, a próxima oportunidade. Deixa eu experimentar uma oportunidade. Agora ela está bem. Agora o emprego está bem. Já voltou, já não está mais com as dificuldades da quarentena. Agora ele está bem. Né? O carro parou de quebrar, o patrão já não está mais enchendo a paciência. Ele está muito bem. A escola está direitinho. As coisas estão maravilhosas. Mas ele não vai te deixar. Ele vai esperar a próxima oportunidade. Até o momento que você não estiver se sentindo tão bem. Se você tiver tomado um tropeção na rua, machucou o dedão, e você está ali, será que Deus está pensando em mim? Será que... Ele está com você. Ele está com você. Ele está com você. A fórmula, o segredo de vencer Satanás é você conhecer aquilo que Deus fala. Você guardar dentro do seu coração, talvez como as palavras de Davi, né? A tua palavra eu escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti. Eu espero que nós consigamos tirar lições nessa quarentena com Moisés. Comumente a gente fala que o ser humano tem 3 grandes inimigos, né? Que é o mundo, né? A carne, né? E o diabo. A gente fala isso com uma forma bem comum. Moisés a gente vê bem vencendo o mundo, e no que ele desvia, na primeira parte da série a gente viu isso.
as pessoas vão para distante de Deus e fazem coisas diferentes, se corrompem atrás de outros ídolos. Moisés termina o seu tempo de quarentena, depois de passar por algumas lições, com o rosto resplandecente, porque ele teve um tempo maravilhoso com Deus. Elias, ele vence talvez a carnalidade daquilo que ele imaginava, que ele era o único que estava naquele lugar, era a última bolacha do pacote. Deus fala com ele: não, Elias, tem mais outras pessoas que fui eu que separei. E com Jesus, a gente vê a fórmula de vencer Satanás. E eu acho tão interessante esses três, Moisés, Elias e Jesus, porque numa ocasião, Jesus estava num momento especial com os discípulos dele. Ele pega 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João, né, e eles vão para um monte para poder orar, e eles estão ali separados. Os discípulos estão morrendo de sono. E o texto bíblico diz para a gente que de repente apareceram 2 pessoas e começaram a conversar com Jesus. E eram justamente Moisés e Elias. O rosto de Jesus, o texto diz, se transforma. Ou talvez nas versões mais tradicionais da Bíblia fala, se transfigura. E a gente conhece essa história como a transfiguração de Jesus. O rosto dele fica um rosto glorioso. E quando os discípulos acordam assustados para ver o que está acontecendo, eles veem aquela coisa. Pedro, um dos que estavam ali, ele fala: Senhor, esse negócio aqui está muito legal, isso aqui está muito bom. Se ele conhecesse as músicas do Nordeste brasileiro, ele falou: isso aqui está muito bom, isso aqui está... Ele falou: Senhor, isso aqui está muito legal. Vamos fazer umas barracas aqui, vamos fazer umas cabanas aqui, uma para Moisés, uma para Elias, uma para o Senhor, e vamos ficar aqui. E aí, de repente, uma nuvem começa a cobri-los, eles entram naquela nuvem, os discípulos ficam ali meio perdidos. Enquanto eles estão ali no meio daquela nuvem, e o texto bíblico diz para a gente, de Lucas 9, que eles estavam no meio da nuvem, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho escolhido, ouçam-no. E quando a nuvem vai embora, só está Jesus ali. E sabe o que eu fico pensando? E aplicando para a minha própria vida, que embora a gente olhe, e comumente a gente vê essas 3 coisas como inimigos, né? Mundo, carne, diabo, Satanás está por trás de toda e qualquer coisa que distancia o homem de Deus. Essa história que nós estamos vivendo de pandemia, ainda para nós aqui nos Estados Unidos, já assim, principalmente o estado onde a gente está, bem mais tranquilo, mas em muitos lugares, muitas pessoas ainda morrendo. Não vou entrar em méritos e dizer de como que essa coisa surgiu ou como que deixou de surgir. Quem criou, se deixou de criar. Mas a realidade é que Satanás tem tomado posse, como ele toma posse de muitas coisas, e tem distanciado muitas pessoas de Deus. E nós estamos no fim da pandemia. Nós estamos no fim de uma quarentena. E talvez a nossa própria vida esteja vivendo um momento de quarentena que não tem nada a ver com Covid-19. Um momento, talvez, de deserto, assim como Jesus estava experimentando aqui. O texto de Marcos diz para a gente, né, que ele estava no meio das feras, né, e os anjos o protegiam. Pode ser que nós estejamos vivendo no meio das feras, e Deus tem proteção para você. E na quarentena, que não importa de quanto tempo seja, talvez a quarentena que você está experimentando tem 20 anos. Talvez a quarentena que você está experimentando tem 50 anos. Talvez a quarentena que você está experimentando começou na semana passada, ou na manhã do dia de hoje. O filho, o escolhido, aquele a quem nós devemos ouvir, nas palavras do próprio Deus, continua dizendo: eu estou com você. E no propósito dele, que ele veio aqui fazer, numa quarentena que ele mesmo viveu, ele venceu Satanás. E eu e você, nós podemos vencer também. A realidade é que, no final da quarentena, seja lá quanto tempo for, ou quanto tempo seja que você está vivendo, o resultado para toda e qualquer pessoa é que uns vencerão o diabo, mas outros serão derrotados. E a pergunta que eu tenho feito todas as semanas é a mesma que eu vou fazer agora:
Uns vão vencer, outros serão derrotados por Satanás. Em qual lado você está nessa quarentena? Nos momentos da sua vida, nos momentos de desafios da sua vida, continue apegando-se àquilo que é a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus, porque está escrito. Guarde a palavra de Deus, porque Ele é quem tem para você vitória garantida, porque em Jesus você é mais do que vencedor. Amém, queridos? Amém.